Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula da nossa série de vídeos da Crie Seus Jogos Academy. Nesta série de vídeos, nós estamos aprendendo a como programar em C Sharp, tá? E utilizando em específico a Engine Unity, que a gente vai ver no decorrer da série, beleza? Nessa segunda aula, nós estaremos vendo sobre classes, tá? O que são as classes e como a gente pode criar uma classe. Então, basicamente, uma classe é uma forma de agrupar métodos e variáveis juntas. Com isso, a gente evita muita repetição. Um outro conceito bastante utilizado para definir classes diz que classes são um conjunto de objetos com características similares. Então, para a gente declarar uma classe na programação, a gente utiliza o prefixo class e o nome da classe na frente. Nesse nosso exemplo, o nome é player. E para a gente terminar a declaração da classe, a gente abre e fecha chaves aí, beleza? Então, dentro dessa classe irão os métodos e variáveis pertencentes à classe do player. Basicamente, os métodos são as ações e as variáveis são os atributos desse player. Então, os métodos seriam as ações que o player pode fazer, como movimentar-se, pular, atacar, e as variáveis seriam os atributos, como velocidade do pulo, velocidade do movimento, força e assim por diante. Para a gente entender um pouquinho melhor o conceito de classes, a gente pode utilizar aqui e trazer para o mundo real. Então a gente tem, por exemplo, uma classe mamífero e uma classe pássaro, certo? Eu sei que mamíferos e pássaros comem e dormem. Logo, ao invés da gente criar uma classe mamífero e uma classe pássaro, né, sendo que as duas têm repetições, eu sei que os dois animais eles comem e dormem, a gente pode criar uma classe chamada animal. E essa classe animal ela vai possuir esses métodos de comer e dormir, já que eu sei que o meu mamífero e que o meu pássaro eles já têm essa característica. Logo, o mamífero e o pássaro vão ser herança do animal, da nossa classe animal. Então, isso já é um conceito novo, um conceito de herança, certo? Então, a gente está herdando, o mamífero e o pássaro estão herdando do animal tudo que tiver ali. No caso, os métodos de comer e dormir, né? Mas eu sei que mamíferos e pássaros são animais completamente diferentes, certo? Em alguns aspectos, é claro. Logo, o mamífero se alimenta de leite, por exemplo, e o pássaro põe ovos e voa também, né? Sendo que um não faz o que o outro faz nesse sentido, certo? Então, nesse caso, a gente ainda tem objetos bem específicos ainda, como por exemplo, no lobo, a gente tem a característica de uivar. Já o pinguim, ele não voa, certo? Então, o que a gente pode abstrair disso? Que o conceito de herança, né, aplicado a classes, ele vai de um conceito mais genérico, né, lá no topo da nossa aqui do nosso infográfico, que a gente tem animal, né, a classe animal. Ele vai de um conceito mais genérico, porque todo animal come e dorme. Eu sei que todo lobo come e dorme, eu sei que todo pinguim come e dorme, certo? Então a gente vai de um conceito mais genérico partindo para um conceito mais específico. Quanto mais você vai criando instâncias, né, para os seus objetos, você vai ficando mais específico. Assim é uma maneira mais correta possível de você estar programando o seu jogo, certo? Então, beleza. Tendo entendido isso, para a gente colocar de um jeito mais visível ainda, a gente tem aqui, por exemplo, as ações de andar, nadar, voar, pôr ovos, comer e dormir, tá? Eu sei que nem todos os animais vão fazer isso. Logo, um elefante, por exemplo, ele vai andar, nadar, comer e dormir. Já um pelicano, ele, além dele nadar, andar, comer e dormir, ele voa e põe ovos. Então, com classes, a gente cria um objeto, certo? O objeto é uma instância de uma classe. Então, elefante é uma instância aqui, se a gente voltar, é uma instância da classe mamíferos, que logo é uma instância da classe animal, tá? Então, aqui a gente tem elefante e tem pelicano, que são objetos da nossa classe, beleza? Agora, com isso, a gente já consegue entender que a classe, ela também ajuda a manter o código flexível e minimizar repetições, já que eu não preciso criar várias classes que possuem as mesmas ações, certo? E assim eu consigo minimizar muitas linhas de código. E também o uso da herança e composição são as metodologias que nos permitem fazer isso, né? Como eu acabei de mostrar, a gente utilizando aqui herança, a gente consegue minimizar muitas repetições, ok? Agora, uma classe que a gente vai trabalhar bastante, uma classe em específico, são classes do monobehavior. O monobehavior é o tipo de classe que herda
as características da Unity, certo? Então, por exemplo, variáveis, funções, componentes da própria Unity, elas herdam da classe MonoBehavior as características, né, as informações que a gente precisa, tá? Um exemplo disso é o método start, tá? Para quem já mexeu na Unity sabe que o método start, do jeito que ele está escrito ali, void start, né? Ele é chamado todas as vezes que o jogo é iniciado, certo? Então aqui a gente tem a descrição do método start e temos também o método update, que é chamado a cada frame. Então logo quando um é chamado, enquanto um é chamado uma vez quando o jogo inicia, o outro é chamado a todo momento, é chamado a cada frame, que é o caso do update. E esses dois métodos, eles só são encontrados através da Unity. Então quando a gente cria um script, né, quando a gente cria alguma programação da Unity, se a gente utilizar esses dois métodos aí, eles vão obrigatoriamente executar essas ações, tá? Então se eu quiser fazer um personagem se movimentar, eu utilizo o update, já que ali eu coloco o código de movimentação de um personagem, e como o update é chamado a cada frame, eu sei que se eu apertar um botão, o script vai ser lido e meu personagem vai ser movimentado, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma classe inimigo. Essa é exatamente a estrutura de um script na Unity, tá? Claro, tá faltando as bibliotecas, mas basicamente é isso aqui. Se você criar um script na Unity, ele vai ser basicamente dessa forma, tá? Então a gente tem aqui um método update, né, e uma classe inimigo. Essa classe inimigo é uma classe que a gente criou para ser o inimigo do nosso jogo mesmo, tá? É um script inimigo. Então aqui, por exemplo, a gente pode colocar um bool para ver o player, certo? Então esse bool é uma variável do tipo booleano, né? Como a gente já viu na aula anterior, booleano só possui um valor verdadeiro ou falso, certo? Então aqui eu estou dizendo que ele não está vendo o meu player, certo? Bool ver player igual a false. Porém, eu quero mudar, eu coloco uma linha de código abaixo, certo? Eu não coloquei aqui a descrição do código porque por enquanto eu quero que você entenda a lógica e não tente decorar, quero que você entenda, tá? Então, mudar o valor de ver player para true, né, para verdadeiro, quando o player estiver a uma certa distância. Então, basicamente, abaixo da variável a gente coloca o seguinte: quando o meu player, né, o meu jogador, tiver a um x distância do meu inimigo, o meu inimigo vai enxergar o player e assim ele pode fazer, né, a ação que a gente achar melhor, atirar, correr atrás, não sei, enfim, vai depender aí do jogo, né? E aí a gente checa isso aqui para fazer com que isso funcione. Se VPlay for true, né? Então se ele vê se o meu inimigo me vê, né, vê o personagem, ele ataca. A gente coloca, né, dentro do condicional if para ele atacar, certo? Então basicamente é assim que funciona um script na prática na Unity, né, utilizando a classe que herda do MonoBehavior e utilizando o método update, que obrigatoriamente só está presente na Unity através do MonoBehavior, ok? Então, para ficar mais claro ainda, vamos supor que temos dois inimigos na nossa cena, certo? Inimigo 1 e inimigo 2. Só que o inimigo 1 ele está mais perto do que o inimigo 2 do player, certo? Então, com isso, a variável verPlayer no inimigo 1 vai ser verdadeira, já no inimigo 2 vai ser falsa, porque o inimigo 1 está próximo do player e o inimigo 2 está longe ainda, certo? Aí eu te pergunto, ambos os inimigos vão ter a variável verdadeira? Não, né? Por que não? Porque cada inimigo vai ter sua cópia própria da classe inimigo, então eles não vão compartilhar entre si a mesma classe, certo? Então, a partir do momento que você cria 10 inimigos na sua cena, os 10 inimigos têm sua própria classe, sua própria cópia, aliás, que a gente chama de instância da classe inimigo. Então, quando a gente cria um objeto, o objeto vira uma instância da classe inimigo, certo? Então, nesse exemplo aqui, então, um objeto, via de regra, ele sempre é uma instância de uma classe, ok? Só para a gente entender na prática aqui. Então, resumindo o que a gente viu nessa aula, a classe é uma forma de agrupar métodos e variáveis juntas, certo? Conforme a gente viu, a gente pode colocar variáveis, métodos, que são ações e atributos, né? As classes servem para a gente manter o código flexível e minimizar repetições, além do uso de herança e composição, que são as metodologias que nos permitem fazer isso, conforme a gente viu, né? Tanto é que está aqui o exemplo, né? O elefante possui suas próprias características e o pelicano também,
né? Cada um com suas próprias características, apesar deles compartilharem algumas em comum, mas cada um é um objeto específico, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, uma aula bem legal de conceito mesmo, tá ok? Eu quero que você foque apenas em entender o conceito para depois a gente praticar, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.